começo dizendo que se vocês se definem, né, na engenharia como uma ciência exata, talvez ela consiga ser exata, sim, até quando ela tangencia com o direito do trabalho, né? Porque aí quando ela tangencia com o direito do trabalho, as coisas não são assim, tudo aquilo que está no papel, muitas vezes, como a gente gostaria que fosse, aquela coisa cartesiana, né? O 2 mais 2 são 4, talvez. Quem sabe lá na Justiça do Trabalho a gente transforme isso um pouquinho, né? Mas transforme em que sentido? Não é porque simplesmente eu vou rasgar aquilo que está no papel, aquilo que foi combinado verbalmente. É porque quando a gente atua, né, no ramo da engenharia, da construção, a gente vai conversar então a respeito disso, eu preciso ter cuidados, né? Eu preciso ter a legislação, nós vamos verificar, a legislação inspira uns cuidados mínimos que a gente tem para não ter efetivamente grandes surpresas e grandes prejuízos, né? Eu atuo como advogada, essencialmente como advogada trabalhista, e já atuei, tenho aí 15 anos para mais de atuação nessa área, e eu já atuei com empresas de construção civil e empresas de construção pesada. É mais ou menos essa a diferença que a gente faz em termos de direito do trabalho. Então, empresas de construção civil, prédios, residências, enfim, empresas de construção pesada, aquelas empresas que trabalham mais com grandes obras, principalmente obras públicas, aí, viadutos, duplicação de estradas, barragens, enfim, né? E posso dizer para vocês que é um ramo de atividade que tem um número expressivo de ações trabalhistas, né? O turnover dos trabalhadores, ou seja, os contratos de trabalho, é característico que não sejam de grande tempo, né, nos dias de hoje, então não sejam períodos muito longos, normalmente eles duram a realização de uma obra, se são essas obras de grandes empresas, ou duram a realização lá de uma obra também das empresas de construção civil. E o que eles vêm a trazer, né? O que a gente precisa tomar cuidado? Então, como engenheiro, como arquiteto, eu recomendo que você pense juridicamente aqui em termos trabalhistas, em termos de relações de trabalho, não só você sendo contratado, como é que eu serei contratado como profissional, mas também como é que você poderá contratar profissionais para trabalhar na sua obra, né? Então, a gente vai estudar, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses dois aspectos, né? Hoje em dia se fala muito, né? Como é que você trabalha? Você foi contratado como engenheiro, como arquiteto, e você está sendo contratado como terceirizado, né? Você está sendo contratado como empregado. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, inicialmente, a respeito dessas duas distinções. Então, regra geral, né, em termos de pensamento jurídico trabalhista, em pensamento de direito do trabalho, então, quando eu preciso contratar alguém para prestar serviços, para realizar uma atividade para mim, especialmente se a atividade dessa pessoa está ligada à minha atividade fim, qual é a regra geral do meu pensamento? É que eu tenho que contratar aquela pessoa como empregado. E contratar como empregado, né, essa é a regra geral, então, contratar como empregado pressupõe que eu assine a sua carteira de trabalho, né? E para que eu assine a sua carteira de trabalho, para que eu seja, vamos dizer assim, obrigado por lei a fazer isso, eu preciso preencher, eu preciso vislumbrar algumas características nessa prestação de serviços, né? Então, as características dessa relação, elas são trazidas pela consolidação das leis do trabalho, certo? Que é um diploma legal, então, que vocês devem ter ouvido falar que no ano de 2017 teve a chamada reforma trabalhista, que entrou em vigor lá no final do ano de 2017, e que trouxe uma série de mudanças, porém, né, esse conceito de empregado e de empregador, quando eu te contrato como meu empregado, isso em nada foi alterado na lei. O que a gente vê ao longo dos anos, que a CLT é uma lei de 1943, o que a gente vê ao longo dos anos é uma evolução da doutrina, dos tribunais em julgamentos para analisar isso, né? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns requisitos básicos que a gente vai entender para eu poder dizer que você tem que ser contratado como empregado, ou seja, que você deveria estar trabalhando com carteira assinada. Então, primeiro, que se eu estou contratando uma pessoa física, né, isso já é um requisito para a contratação de empregado. Só quero deixar claro para vocês que é muito comum, né, a gente vê no ramo aí da construção no geral, a contratação de engenheiros mediante pessoa jurídica. Então, você abre uma pessoa jurídica para me fornecer nota fiscal. Só que daí eu quero que você comece a pensar comigo já. Normalmente hoje você abre até uma microempresa individual, inclusive, você é o único sócio.
Ou ainda, você tem outros sócios, mas esses seus outros sócios lá no papel, por exemplo, eles vão ser tua esposa, teu filho, tua mãe, tua sogra, quem sabe, né? Aí o endereço dessa sua pessoa jurídica, supostamente, é a tua casa. Quem já viu isso acontecer? Isso é super comum, né, no ramo de vocês. E aí você trabalha, você é contratado, você faz um papel lá, um contrato como pessoa jurídica, mas quem trabalha exclusivamente é você, pessoa física. Os seus sócios, inclusive, quando eles existem, eles nem sabem, na verdade, o que vocês fazem. Ele só emprestou lá o nome dele no papel para que você pudesse, então, formalizar e abrir o CNPJ lá perante a Receita Federal e ter o documento, né, para emitir a nota fiscal, ou seja, basicamente para contabilizar pagamentos, né? Então, quero que vocês já observem por esse aspecto. O fato de eu contratar você como uma pessoa jurídica não afastou de início o vínculo de emprego, porque se a Justiça do Trabalho, numa discussão como essa, verificar que quem trabalhava, na verdade, era a pessoa física, né? Essa condição de pessoa jurídica pode ser afastada? Sim, pode ser afastada, né? Quero desde já deixar claro para vocês que a Justiça do Trabalho, ela é baseada num princípio que a gente chama de primazia da realidade sobre a forma. O que significa isso? Basicamente, o papel aceita tudo. O papel é uma tela em branco que aceita tudo que você quiser preencher. O que a Justiça do Trabalho vai investigar numa ação trabalhista que discuta se era empregado ou se era, né, era uma pessoa jurídica mesmo, era um prestador de serviço? A Justiça do Trabalho vai verificar o que aconteceu na realidade. Aquele papel simplesmente não importa. Então não é que não importe nada, mas ele vai ficar de lado para análise. Então o juiz, por exemplo, vai querer ver outras provas documentais, vai querer ouvir testemunhas para se verificar o que foi a realidade fática daquilo, né? Então, se o papel diz uma coisa e a realidade diz outra, o que vai prevalecer lá numa ação trabalhista, numa discussão trabalhista? A realidade, né? Inclusive, essa mesma CLT, pessoal, ela tem um outro artigo, o artigo 9º, que diz que qualquer tentativa de fraudar, né, de violar e de afastar a aplicação da lei trabalhista vai ser nula, ou seja, vai ser desconsiderada e a Justiça do Trabalho vai reconhecer a relação empregatícia, né? Além dessa questão da pessoa física, pessoalidade. O que é pessoalidade? É aquela impossibilidade de eu me fazer substituir. Então, por exemplo, contrataram a Ana Paula como engenheira. Ela até deu lá o nome da pessoa jurídica dela, mas quem tem que trabalhar, assinar os projetos, fazer as vistorias nas obras, assinar as ARTs, né, é a Ana Paula, e ela não pode se fazer substituir. Inclusive, se tiver um dia que ela estiver doente, ela até justifica e não vai trabalhar, apresenta até um atestado depois. Porém, ela não pode mandar a prima dela, que também é engenheira, no lugar dela para trabalhar. Já viram isso acontecer? Né? Isso é pessoalidade, eu não posso mandar alguém no meu lugar, certo? Que mais ainda? Habitualidade. Habitualidade significa, né, de uma forma mais simples para vocês, quantas vezes eu estou prestando aquele serviço na semana, no mês, no ano? É uma situação absolutamente esporádica, né? Ou é uma situação que demanda a prestação habitual de serviços por aquele engenheiro, por aquele arquiteto? Então, isso vai ser considerado. E veja, essa habitualidade, pessoal, não precisa ser full time num dia, não precisam ser as 8 horas de um dia. Pode ser que eu precise estar lá com uma frequência. Veja, só para vocês terem uma noção, né? Quando eu estava fazendo mestrado aqui na faculdade, eu dava aula uma vez na semana, metade de uma noite. Eu perdi a minha qualidade de empregada aqui só por isso? Não, né? Então é a necessidade também, a repetição com que aquele serviço acontece. O que é a onerosidade? A onerosidade é o pagamento. Então, quanto e como aquele engenheiro está recebendo? Ele está recebendo um valor por mês pela prestação de serviços? Ele está recebendo um valor por demanda? Ele está recebendo um valor por projeto, né? Então, a onerosidade diz respeito a isso. E a subordinação, né? Esse, na verdade, é o principal requisito jurídico trabalhista que a gente vai analisar numa ação que discuta a existência ou não de vínculo de emprego. O que é a subordinação? Primeiro, a quem que você está subordinado? Ou seja, você tem um superior hierárquico lá na empresa? Né? Naquele teu contratante, você tem algum chefe, alguém que você identifica como chefe? E o que é você identificar como chefe?
é uma pessoa que controla as tuas atividades, é uma pessoa que controla, por exemplo, o teu horário, que ela quer saber se você já está lá na obra ou se você passou, né, lá no escritório. É uma pessoa que não te convida, ela te convoca para reuniões e se você não vai, você tem que justificar o porquê que você não foi. É uma pessoa que está cobrando resultados, né, daquela obra, daquele projeto que você está tocando. É uma pessoa que te chama atenção, é uma pessoa que te passa orientações, né, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, enfim, todos esses meios de comunicação hoje, esses meios tecnológicos que a gente tem contato, tudo isso vale, né? Eu não preciso mais hoje em dia daquela subordinação de ter um encontro presencial com o meu chefe. Eu posso estar aqui em Curitiba e meu chefe estar lá em Salvador e eu nunca vi o cara na vida, né? Se ele está tendo uma ingerência no meu trabalho, se eu não tenho autonomia na minha prestação de serviços, certo? Ele é meu chefe, ainda que à distância. É até o que a gente pode identificar hoje, nesse sentido, desse trabalho à distância, tá? Como o chamado teletrabalho. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, né? Então, eu trabalho até em casa, tenho lá o meu home office, né? Mas eu não perco a qualidade de empregado só por conta dessa distância. Então, preenchidos todos esses requisitos, mas principalmente a questão da subordinação, né? Então a gente tem o trabalho com vínculo de emprego, a gente tem as figuras de empregado e empregador. Automaticamente, o que isso me remete? Me remete à anotação da carteira de trabalho, na função que eu estou desenvolvendo. Eu sou engenheiro, eu sou mestre de obras, eu sou, enfim, né? E direitos trabalhistas. Que direitos trabalhistas que a gente pode conversar num primeiro momento? Então eu acho que para você como engenheiro, né, um dos principais direitos trabalhistas que você já se pergunta é: quanto é o meu salário mínimo? Ou seja, quanto eu posso ganhar no mínimo? Então, sem ficar enchendo muito vocês aqui com artigos de lei, que eu não vou ficar lendo isso, né? Eu trouxe uma lei, que é a Lei 4950 de 1966, tá? Que fixa um piso mínimo, vamos dizer assim, para engenheiros e arquitetos, não só para eles, né? A lei fala também em agronomia, veterinária, química, enfim, não sem discussões, tá? Eu tenho que dizer para vocês que existem algumas discussões na Justiça do Trabalho a respeito da aplicação ou não dessa lei, mas se vocês forem procurar, né, os sindicatos de engenheiros aí espalhados pelo país, os sindicatos de engenheiros, eles defendem a aplicação desse valor mínimo previsto nessa lei. O que seria esse valor mínimo? Então, vamos nos ater aqui para uma jornada de 6 horas por dia, tá? Então, 6 horas por dia, certo? Aí a diferença vem aqui. Se o teu curso universitário é de 4 anos ou mais, e se tua formação universitária é de menos de 4 anos. Se você tem uma formação universitária de 4 anos ou mais, para 6 horas por dia, são 6 salários mínimos nacionais. Quanto é que está o salário mínimo nacional para o ano de 2018? R$ 954. Multiplicando isso por 6, vai dar lá R$ 5.724. Então, quase R$ 6.000 é o valor mínimo, vamos dizer assim, que um engenheiro aqui com curso de 4 anos ou mais pode receber. Se ele tiver menos do que 4 anos de formação, então o valor desse salário cai para 5 vezes esse salário mínimo, tá? Só quero deixar claro para vocês que o nosso, como eu falei, a lei tem várias discussões, né? Os tribunais, a Justiça do Trabalho discute bastante a aplicação de aspectos dessa lei. O que já se chegou num consenso, né, na nossa Corte Superior, que é chamado Tribunal Superior do Trabalho, tá? É de que a lei que eu mostrei para vocês, ela em nenhum momento diz que a jornada máxima de um engenheiro ou de um arquiteto é de 6 horas por dia. Ela só estabelece um patamar mínimo de salário, tá? E qual é, então, quantas horas por dia, qual é a jornada que um engenheiro pode trabalhar? O normal, de qualquer outro trabalhador, inclusive da construção, a regra geral é de quantas horas por dia? 8 horas por dia e 44 na semana, né? Só que, se eu estou aumentando a tua carga horária, né, aquele valor do teu salário vai aumentar, porque aquele valor que nós falamos é um salário para 6 horas por dia, vamos dizer assim. Então, respeitado um cálculo do valor hora daquele salário, eu tenho que pagar proporcional, então, a 8 horas, se eu estou te contratando para trabalhar 8 horas por dia, certo? Agora,
Se você fizer mais do que esses limites de jornada, então você vai ter direito, como empregado, ao que a gente chama de hora extra, né? Que é o valor da hora, acrescido de um adicional mínimo de 50%. Né? Até quero alertar vocês que aquela lei, que é de 1966, ela fala de um adicional de 25%. Só que nós temos uma outra lei, né, de hierarquia superior, que é a nossa Constituição Federal, que é de 1988, e que, sem fazer nenhuma exceção, disse que quando a pessoa faz horas extras, o adicional mínimo dela é de 50%. Então, eu vou calcular o valor da tua hora, mais 50%, para pagar a sua hora extra. Se você trabalhar em horário noturno, que para nós é de 22 às 5 da manhã, então você vai ganhar um acréscimo de 25% sobre a hora diurna, independentemente de você estar realizando horas extras ou não, a sua hora noturna, porque o trabalho é mais desgastante em horário noturno, né, das 22 às 5 da manhã, você ganha o valor da hora acrescido de 25%, né? Agora, outros aspectos, então, o que é super importante a gente verificar? O engenheiro, pessoal, ele é considerado pela lei trabalhista como uma categoria diferenciada para efeitos de enquadramento sindical. O que significa ser categoria diferenciada? Bom, então vamos imaginar, né, uma empresa de construção civil. Então eu vou procurar primeiro a atividade econômica da empresa, construção civil. Vou achar o sindicato daquele empregador. É o sindicato das empresas na construção civil. E aí eu vou num primeiro momento, como advogado, procurar o par desse sindicato, que é o sindicato dos empregados na construção civil. Só que quem que eu quero que vocês entendam aqui como empregados no geral da construção civil? O pedreiro, servente, carpinteiro, mestre de obras. Por quê? Porque o engenheiro não está dentro, né, num conceito trabalhista, o engenheiro não está dentro desses empregados no geral, porque o engenheiro, ainda que de um aspecto salarial, ele tem lei própria. Então, sempre que nós vamos falar de engenheiro, a gente vai olhar para o sindicato dos engenheiros daquela região. Então, eu tenho aqui o de Curitiba, né, o sindicato dos engenheiros, na verdade, é do Paraná, o SEND aqui, vocês têm o de outras regiões. E esse sindicato, ele negocia com o sindicato que representa a empresa. E lá no site do sindicato, se você entrar lá, por exemplo, no site do Sindicato dos Engenheiros aqui do Paraná, você vai achar o que a gente chama de convenção coletiva ou de acordo coletivo. Quando que é convenção coletiva? Quando o sindicato dos engenheiros negociou com o sindicato que representa o teu empregador. E vai ser acordo coletivo quando o sindicato dos engenheiros negociou diretamente com o teu empregador. Eu sou empregado da empresa X Engenharia. Então, o sindicato dos engenheiros negociou diretamente com ela. Por essa negociação coletiva, a gente pode ter, além do que está previsto em lei como básico, né? Então, além de adicional de insalubridade, desses adicionais de horas extras que nós falamos, as negociações coletivas podem ter previsões muito mais benéficas para o trabalhador nesse sentido. Por exemplo, vale-refeição, né, a obrigatoriedade de plano de saúde, uma questão relacionada adicional por tempo de serviço. Então, eu convido vocês, né, vamos dizer assim, pesquisarem lá no site dos sindicatos dos engenheiros, né, as chamadas convenções ou acordos coletivos, que normalmente está lá no site dentro do departamento jurídico, para vocês entenderem o que podem ser direitos a mais quando você trabalha com carteira assinada, então negociados pelo teu sindicato. E aqui eu já quero dizer para vocês, né, que a gente tem aquela ideia cultural de que sindicato é uma porcaria, não é isso? Sindicato não serve para nada, só para fazer greve lá e atrapalhar o trânsito e não ter ônibus para eu vir trabalhar, enfim, né? Então a gente tem que começar a verificar, na verdade, que não é só isso, né? O sindicato, na verdade, ele tem um papel muito importante, porque a lei, pessoal, né, fora aquele aspecto salarial do engenheiro, a lei que se aplica para o engenheiro é a lei que se aplica para o cara que está trabalhando lá dentro da montadora de veículos também. Então, o sindicato tem esse papel de aproximar mais, de, vamos dizer assim, afunilar e especificar mais a lei, né, para as relações de trabalho, cada uma delas, inclusive, no ramo aí da engenharia e da construção como um todo, tá? Agora, a reforma trabalhista, aquela lei de 2017, ela trouxe uma nova forma de contratação. Porque quando a gente trabalha com carteira assinada, normalmente a gente está acostumado com aquele empregado tradicional que trabalha lá os 26 dias de um mês. 26 dias por quê? Porque eu estou considerando que você tem 4 domingos pelo menos aí de folga, tá? Ou outro dia da semana.
Agora, a reforma trabalhista trouxe a figura do chamado trabalhador intermitente, tá? Então, ele tem carteira assinada, ele é empregado de alguém, só que ele só vai ser chamado para trabalhar quando aquele empregador precisar. Isso acontece em obras, pessoal. Tem ou não tem fases da obra que eu preciso de determinadas pessoas lá, né? E que elas não são necessárias no restante da obra. Então, veja, pedreiro, servente, carpinteiro, mestre de obras, me parece que é importante lá durante um período inteiro da obra, se a gente falar em engenharia civil. Agora, tem alguns tipos de profissionais, o azulejista, o cara que vai cuidar da parte elétrica, do encanador, que de repente não são necessários em toda a obra. Então, agora, eu posso registrar a carteira de trabalho deles, porém, chamá-los para trabalhar quando eu necessitar. E aí, a CLT agora vem dizendo, a lei trabalhista diz então, que eu convoco com pelo menos 3 dias de antecedência, e essa pessoa tem 24 horas, né, um dia útil aqui para me responder. Se ela não me responder, eu entendo como recusa. Né? E claro que nesse sentido, você pode ter a carteira de trabalho assinada de várias pessoas, então, que não estão a todo momento trabalhando para você, porque foram contratados como intermitente. Eu vou pagar para essa pessoa o que eu precisar do trabalho dela. Quantas horas, quantos dias, eu vou chamá-la para trabalhar, né? Ela aceita, e eu estou dizendo nessa proposta, olha, eu preciso de você 5 dias aqui, e eu vou te pagar X reais por dia, que eu tenho que respeitar ou o valor do salário mínimo, ou o valor que eu pago se eu tiver empregado que faça a mesma coisa no meu quadro, tá? Eu posso, então, eu preciso pagar o mesmo salário que eu pago para empregados do quadro. E aí, quando essa pessoa termina, né, o período de prestação de serviço, eu faço, então, os pagamentos para ela, do salário que eu combinei, de férias, de 13º, os outros encargos também, FGTS, INSS, enfim, e essa pessoa tem carteira assinada, né? O fato é que o período de inatividade não é considerado como tempo à disposição, então também não está contando para ela como tempo de serviço. Então, o que vocês começam a identificar? Que eu posso ter pessoas hoje que, francamente, vão ter a carteira assinada por vários pretensos empregadores e que vão chamar essa pessoa para trabalhar conforme a necessidade de serviço, né? O que eu digo para vocês só é que essa alteração na CLT ainda é muito recente, né? E os meus clientes me perguntam no escritório, Ana, o que você acha de a gente começar a contratar intermitente? Eu ainda estou dizendo assim, espera. Por quê? Porque a gente tem uma série de perguntas, na verdade, a respeito desse trabalhador intermitente. A lei não diz, por exemplo, quando é que o contrato de trabalho dele extingue. Porque eu posso contratar, te chamar para trabalhar esse mês lá por 5 dias, paguei os teus 5 dias, e agora eu estou 1 ano sem te chamar para trabalhar. Ou eu te chamei e você recusou. E daí? O contrato continua vigente até quando? Né? Outra situação que a gente tem que parar para pensar também. Certamente vocês já ouviram falar que as empresas têm que cumprir cotas de contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência. Será que esses registros na carteira vão entrar também para a contagem dessas cotas? São questionamentos que a lei não trouxe. Então, são situações que a gente, na prática, está pedindo ainda, está orientando os clientes a terem cautela, né? Mas isso é uma alternativa de contratação para quando você não precisa daquela pessoa. Você vai precisar dela muitas vezes durante o ano, mas você não precisa dela à disposição sua todos os dias do mês, ou seja, pagando os 30 dias de salário. É uma possibilidade, né? Agora, e quando você é contratado como autônomo? Tá? Ou quando você contrata alguém por empreitada, você é contratado também por empreitada ou você subempreita lá uma parte da obra. Então veja, pessoal, essa contratação como autônomo, certo? Ela não é regida pela CLT, o que significa dizer que esse prestador de serviço, esse trabalhador autônomo ou o empreiteiro, que é contratado como empreiteiro, ele não vai ter carteira assinada, ele não tem férias, não tem 13º, ele vai receber aquilo que eu combinei com ele, se for, por exemplo, no caso da empreitada, a medição pelo serviço prestado ou pelos materiais fornecidos. Se ele não prestar serviço nenhum, se não fornecer material nenhum, não recebe nada, né? O autônomo, eu posso pagar um valor fixo para ele? Até pode, a lei não proíbe, né? Agora, qual é a principal característica que eu não posso verificar quando eu contrato alguém como autônomo, pessoal? É querer dar ordens para ele, é
querer botar um chefe para fiscalizar as atividades dele, por causa daquela palavrinha que a gente falava antes, a história da subordinação, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque no ramo de trabalho de vocês é muito comum essa contratação de engenheiro, principalmente, como prestador de serviço, né? Só que isso acaba depois desaguando lá na Justiça do Trabalho para discutir aspectos trabalhistas. E tenho certeza que vocês certamente já viram, né, as pessoas sendo contratadas, por essa palavrinha que eu estou usando aqui, ó, pejotização. Que na verdade, sabe como na prática vocês têm se referido a ela, tá? Como isso aqui, ó, terceirização. Só que trabalhar como terceirizado é diferente de trabalhar como pejotizado. Mas o que é pejotizado, Ana? What the hell? O que você está falando aqui? Então, essa palavra, pessoal, é uma gíria do direito do trabalho para se referir àquela contratação que a pessoa olha para você e diz assim, abre uma pessoa jurídica para me fornecer a nota fiscal. Só que eu estou lá praticamente todos os dias da semana, me deram uma sala, me deram instrumentos de trabalho, me pagam por mês, cobram as minhas atividades, fiscalizam o meu horário, tá? Só que eu tive que abrir uma pessoa jurídica para emitir nota fiscal. Então, esse pejotização vem das iniciais de pessoa jurídica, PJ. Abre uma PJ, abre um CNPJ e me presta serviços, tá? Esse tipo de contratação, como eu estou falando para vocês, continua sendo fraude, tá? E quero dizer a vocês que, pelo menos no ramo dos médicos, a Receita Federal está começando a pegar isso aqui, não é só a Justiça do Trabalho. Porque eles estão verificando que isso também sonega tributos para os cofres públicos. Porque a pessoa jurídica não vai recolher INSS, a pessoa jurídica tem um recolhimento muito menor de imposto de renda, né? E o fisco está interessado nesses recolhimentos também. A Justiça do Trabalho se preocupa com outros aspectos, com a questão da fraude, da sonegação de direitos, né? E, infelizmente, somos brasileiros e muitas vezes somos imediatistas. Eu quero trabalhar fornecendo nota fiscal, porque daí eu ganho mais. Ao invés de me pagarem 10 mil reais por mês, vão me pagar 15. Tá? E eu pago menos tributo. Pois é, mas se você não estiver preocupado e não estiver recolhendo o seu INSS, não estiver recolhendo para uma previdência privada, você vai se aposentar quando? Você não tem aposentadoria. Me aposento por idade. Não, se você não teve um tempo mínimo de contribuição, você não se aposenta. Você não vai receber nada. Então, quer dizer, a gente tem que começar a pensar no futuro também, tá? E a terceirização, que é diferente de pejotização, por que o nome é terceirização? Porque eu tenho pelo menos 3 pessoas envolvidas. Eu tenho alguém que precisa do serviço, que a gente chama de tomador, só que ele não quer realizar o serviço. Então, ele contrata uma empresa prestadora daquele serviço e essa empresa assina a carteira de trabalho de alguém. Então, quando eu falo em terceirização, tem alguém com carteira assinada nessa história. Então, cuidado com essas terminologias, certo? Com a reforma trabalhista, essa lei, que é de 1974, sofreu grandes alterações em 2017 e desde a reforma, então, ficou claro que a gente pode terceirizar a atividade fim. Então, hoje, se você é uma empresa de construção civil, você pode terceirizar serviços, atividades fim lá de construção civil sem ser por empreitada? Posso terceirizar. Agora, aqueles trabalhadores que são contratados pela empresa interposta, a pessoalidade e a subordinação são com a empresa interposta, porque é ela que é o empregador e é ela que assina a carteira. Então, quem que vai ter que fiscalizar o que os trabalhadores estão fazendo, chamar a atenção deles, aplicar punições ou não? O empregador deles. Então, eu como tomador, eu comunico o empregador e ele toma as medidas cabíveis. Porque para mim, não interessa se está trabalhando lá na obra, o Huguinho, o Zezinho, o Lizinho, importa o serviço que eu preciso contratar e que está sendo resolvido, certo? Por isso mesmo, que quando eu faço esse contrato com a empresa interposta, que tem que ser um contrato escrito, nesse contrato tem que especificar quais são os serviços que eu estou contratando. E esses trabalhadores com carteira assinada só vão poder realizar esses serviços previstos no contrato. Porque se eu descumprir essas regras de pessoalidade, subordinação ou outros serviços,
Esse trabalhador vai poder entrar na Justiça do Trabalho depois e reclamar o vínculo de emprego comigo, tomador de serviço, certo? Se eu fizer uma terceirização dentro dos termos da lei, eu respondo numa ação trabalhista de forma subsidiária. O que significa isso? Primeiro é cobrado o valor dos créditos trabalhistas de uma demanda do empregador, e só se esse empregador não tiver dinheiro para pagar, é que eu, tomador, sou acionado para pagamento. Então, o que eu recomendo muito para os meus clientes quando eles são tomadores em terceirização? Coloquem no contrato com a empresa interposta que ela é obrigada a todo mês te entregar uma lista dos empregados dela que trabalharam naquela obra, com os olerites, os comprovantes de recolhimento da FGTS, os comprovantes de recolhimento de INSS, os cartões de ponto. Porque se ela sumir do mapa, é ou não é muito comum, pessoal, essas empresas de engenharia sumirem do mapa da noite para o dia? Se elas sumirem do mapa, você, como tomador, se você é acionado numa ação trabalhista, você tem documentos para dar na mão do seu advogado para ele poder fazer uma defesa melhor. Porque senão aquela reclamatória trabalhista que de repente tem um potencial ali com documentos de uma condenação de R$0, de R$5.000, vira R$30.000 fácil. Porque infelizmente a gente tem, né, pessoas pedindo coisas que já receberam. Como sabem que aquele empregador sumiu do mapa, né, pensa assim, não vai ter como provar que já me pagou, então eu vou entrar com a ação pedindo tudo. Infelizmente a gente tem gente agindo dessa forma no mercado, tá? E eu ainda, como eu toquei no assunto da empreitada, eu quero só tocar no seguinte assunto para vocês, né? E o dono da obra que não realiza atividade ligada à construção ou à incorporação de imóveis. Então vamos pensar. A faculdade aqui, quando construiu o bloco E, ela contratou uma empresa de engenharia para executar a construção. E essa empresa de engenharia tinha os seus empregados, subempreitou lá partes da obra. E aí? A faculdade responde caso essas empresas da construção não tenham adimplido os seus direitos trabalhistas? Então, aquele mesmo tribunal que eu falei para vocês, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entende que se o dono da obra não tem atividade ligada à incorporação ou construção, ele não responde por verbas trabalhistas. Agora, ele pode responder por danos morais e materiais decorrentes de um acidente de trabalho. Aí, acidente de trabalho, como não é uma verba tipicamente trabalhista, são verbas que a gente toma emprestado aí, né, artigos não da CLT, mas de fora da CLT, em sua maioria, para reconhecer o pagamento. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entende que verbas decorrentes de acidente de trabalho, esse dono da obra pode responder, tá? Então, vejam como são diversos os aspectos que a gente tem que pensar hoje em dia. A conversa, né, o tempo é curto, eu brinco, é quase uma sustentação oral para a gente que é advogado lá no tribunal, né? Mas se vocês tiverem mais curiosidade a respeito, se quiserem voltar a conversar a respeito depois de assuntos específicos, eu estou à disposição de vocês, eu sou professora aqui da casa, vocês me encontram pelos corredores e eu me coloco à disposição. Muito obrigada.